Então, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui pela plataforma Instagram. Nesta noite vamos estar compartilhando a palavra, juntamente com todos vocês, aqueles que estão nos seguindo nas redes sociais e também aqueles que vão ouvir a palavra posteriormente, porque essa palavra vai ficar gravada. Então, vamos nos concentrar aqui naquilo que for falado nesta noite, porque Deus tem muito ao que nos falar. Amém? Então, eu queria convidar a todos para abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de João, capítulo 1, e no versículo 29. A palavra diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus. A palavra começa dizendo que no dia seguinte, João viu quem? Jesus. Que vinha para ele. Então ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que a palavra começa aqui falando algo que já nos mostra uma profundidade muito grande desse encontro aqui de João com Jesus, de Jesus com João. Porque a palavra começa dizendo que João viu Jesus. Mas quando ele viu Jesus, ele apresenta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Queridos, isso é muito interessante, porque nós precisamos ver em Jesus o Cordeiro. Porque aqueles que veem Jesus podem ver apenas o Jesus da história, o Jesus da religião, o Jesus do ensinamento errado, o Jesus que foi nos falado de uma forma totalmente histórica, mas nós não conseguimos ver a profundidade dele como sendo o Cordeiro de Deus. Então Jesus, ele quer nos apresentar nesta noite uma nova versão dele como sendo o Cordeiro. Diga para o seu irmão: o Cordeiro. Você precisa ver o Cordeiro. O interessante, irmãos, é que esse Cordeiro, que é Jesus, ele está presente muito antes de todas as coisas. Muito antes até mesmo do Gênesis, muito antes do que tudo existisse. Porque ele já estava com o Pai desde o princípio. Mas a palavra nos apresenta um momento bastante interessante em que ele é apresentado ainda lá no início, no Êxodo. No Êxodo, este Jesus que João viu chegar até ele e o apresentou como sendo o Cordeiro, ele já estava desde o início, junto com o povo hebreu, lá em Êxodo, descrito aqui, capítulo 12, a partir do versículo 1. E esse eu gostaria que vocês lessem. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Como é que a palavra diz aí? Tome cada um para si um. Tem uma versão que diz assim: cada família tome para si um cordeiro. Então, queridos, a palavra já está nos instruindo aí que cada um, cada família, cada pessoa, cada indivíduo, preste atenção, queridos, precisa tomar para si o quê? Um cordeiro. Você já tomou para si o seu cordeiro? Na sua família já existe um cordeiro? Será que na sua vida você já introduziu o cordeiro? A palavra diz aqui que cada um tome para quê? Para si o cordeiro. Queridos, o homem precisa tomar para si um cordeiro. Cada indivíduo precisa tomar para si o cordeiro. E continuando, a palavra diz ainda o quê? Mas se a família for pequena,
para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a cantar para o cordeiro. A palavra diz agora que se a família for pequena, você não troca de animal. Ah, mas a minha família é pequena, só sou eu e minha filha, só sou eu e meu filho. A minha família é muito pequena, só sou eu e o meu marido. Então um cordeiro é muito. Não. Ele diz que se a família for pequena, você chama o seu vizinho. O importante, irmãos, é que você não troque o cordeiro por nada. Muitas vezes a gente acha que a nossa família é pequena para compartilhar daquilo que o cordeiro é. Eu não consigo sentar com o meu marido, eu não consigo sentar com a minha filha, com meu filho, eu não consigo sentar com aquela única pessoa que convive comigo para compartilhar da palavra, para fazer uma oração. Então o que eu faço? Eu ligo a televisão e assisto um programa gospel, alguém compartilhando. E para mim está tudo certo. Isso é trocar o cordeiro pela codorna. Mas a palavra diz que se essa família for pequena, o que é que deve se fazer? Chama o seu vizinho. O importante, irmãos, é que o cordeiro seja repartido, comido, consumido por aqueles que fazem parte da família. Outra coisa interessante, irmãos, é que nós não devemos nos conformar em apenas nós, na nossa casa, estar comendo do cordeiro. Irmãos, a palavra diz que é toda a família. Se você come do cordeiro e o restante da sua família não come do cordeiro, você vai ter problemas na sua casa. Porque a palavra diz que o cordeiro é tomado para si. Então, quando é que o cordeiro ele deve ser de forma individual? Quando ele é tomado para si. Mas na hora dele ser comido, ele é com toda a família. Então, não se contente em ter alguém na sua família, alguém na sua casa, que ainda não tem o cordeiro e não come do cordeiro. A palavra diz que o cordeiro ele é tomado para si, mas ele precisa ser comido por toda a família, e que se essa família for pequena, não tem desculpa. Essa família só são dois, não tem desculpa. Chame o seu próximo. Chame o seu vizinho. Contanto que esse cordeiro seja comido dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua vida, dentro do seu viver. Então, amados, o Senhor está nos chamando hoje para conhecer o Cordeiro de Deus que João apresentou naquele momento em que Jesus chegou até ele. E nós vemos que esse Cordeiro, ele estava onde presente? Lá no Êxodo. E a palavra descreve aqui que ele foi dado a cada um para ser comido com toda a família. Diga assim, minha família e eu precisamos comer o cordeiro. Você está disposto a isso, querido? Então não permita mais que na sua casa não tenha o cordeiro. Não permita mais que na sua casa falte a presença do cordeiro. Você está comendo o cordeiro, mas o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu esposo, aquele que convive com você, o que é que ele tem comido? A bênção vem para toda a casa, para toda a família. A salvação vem para todos aqueles que fazem parte da casa, quando eles juntos decidem comer o cordeiro. Essa foi a ordenança de Deus. Então o foco de João, irmãos, era o cordeiro. O foco aqui no Egito é o cordeiro. O foco da sua vida precisa ser o cordeiro. E se você não tiver essa disposição de trazer o cordeiro para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para a sua família e comer juntamente com eles, você está correndo sério risco na sua vida.
Porque o Cordeiro de Deus, ele veio para ser comida para toda a família, alimento para toda a família. E a palavra diz que tomará para si o cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Como é que está a sua família? Tem cordeiro nela? Quando você acorda, aquela refeição que você faz de manhã, com a sua família ali de mãos dadas, sentado naquela mesa, um lugar de comunhão, tem cordeiro ou tem estresse? Tem cordeiro ou tem preocupação? Na sua mesa, queridos, tem cordeiro ou tem ainda aquilo que magoou o seu coração e você não consegue nem sequer comer ou olhar para o rosto daquela pessoa que está ao seu lado, quanto mais comer o cordeiro com ele? O Senhor está dizendo que é um cordeiro para cada família. O cordeiro é recebido individualmente, mas ele é compartilhado coletivamente. Então não permita mais que eu acordar, cada um vá para o seu lado, sem sequer se falar, orar, abençoar e comer o cordeiro juntamente com toda a família. Restaure isso na sua casa, querido. Ah, mas o meu filho, minha filha não quer saber disso. Mas o meu marido não gosta disso. Gosta. O cordeiro é saboroso. O cordeiro, irmãos, é algo que o nosso espírito, a nossa carne não gosta do cordeiro. Mas o nosso espírito, ele anseia pelo cordeiro. Se ninguém está comendo o cordeiro na sua casa, é porque falta o viver no espírito. Traga eles para a comunhão. E aí, o cordeiro será compartilhado, repartido, comido, alimento por todos daquela família que recebeu o cordeiro. Então, o que é que acontece? Cada família tem um cordeiro. Tomará para si esse cordeiro e comerá junto. Quando o cordeiro chega, irmãos, a casa é para toda a família. O cordeiro chegou na sua casa. Se ele chegou, irmãos, quantos estão comendo? Quantos estão comendo o cordeiro na sua casa? Não permita que alguém esteja na sua casa sem comer o cordeiro. Porque se o cordeiro chegou na casa, é para ser comido por toda a família. Vocês estão entendendo a linguagem metafórica do cordeiro? Cordeiro é Jesus. Jesus é comida. Jesus, irmãos, é aquilo que precisa alimentar o nosso espírito todos os dias. Aquele feijão, aquela comida forte, aquela lasanha, ou até mesmo aquele sushi que você come, ele alimenta muito bem a sua carne, o seu corpo. Ele alimenta muito bem o seu físico, mas o seu espírito, ele só se alimenta de cordeiro. Do cordeiro. O cordeiro de Deus. Aquele que veio para ser alimento não só para você, mas alimento para toda a família. Queridos, ensine os seus filhos a comer o cordeiro. Os seus filhos têm comido desenhos, jogos. O seu filho tem comido uma série de coisas, de informações que a internet oferece, que as TVs oferecem, que a tecnologia oferece. Mas você não tem ensinado eles a comer o cordeiro. E aí, quando eles crescem, eles não têm mais apetite e disposição em comer cordeiro. Porque você não os ensinou a comer o cordeiro de Deus. Mas nesta noite eu tenho certeza que a sua mente está se abrindo. Vocês que são mães, vocês que são pais, avós, tios, vocês que têm contato com qualquer que seja as crianças da família, ensine a comer o cordeiro. Ensine a eles, irmãos, o que é o cordeiro. Ensine a eles que precisa comer o cordeiro, para que quando eles cresçam, não venham estranhar o sabor do cordeiro. Irmãos, é muito difícil uma família que não se alimenta do cordeiro. Aqueles que não se alimentam do cordeiro, o seu íntimo vira uma fera.
Aqueles que não se alimentam do cordeiro, todas as coisas humanas e terríveis geradas pelo pecado vêm à tona em qualquer momento, porque o cordeiro é o antídoto de matar em nós a fera que habita em nós. E nós vamos ver quem é essa fera daqui a pouco, mais para frente. Então a pergunta desta noite é: o cordeiro chegou à sua casa? Sim ou não? Se chegou, quantos estão comendo o cordeiro? É muito fácil servir qualquer tipo de comida. É muito fácil você querer agradar as pessoas quando chega às suas casas com qualquer tipo de informação de alimento. Irmãos, mas seja aquele que chegou na sua casa, a primeira coisa que você faz é oferecer para ele o cordeiro. Cordeiro mesmo. O primeiro prato que você precisa oferecer para aqueles que chegam na sua casa tem que ser o cordeiro. Não é a fofoca, não é o veneno, não é o problema, não é o choro, não é o falar de alguém, não é o transferir para a vida de alguém a morte do outro. Mas chegou na sua casa, prepare um prato com o cordeiro, Jesus, e ofereça para essa sua visita. Ei, todo mundo da casa tem que comer o cordeiro. Você tem que sair daqui nesta noite convicto disso. Na minha casa não pode mais faltar o cordeiro. E não só faltar, todos têm que comer o cordeiro. Todos precisam comer esse cordeiro. Todo mundo da família tem que desfrutar de Jesus. É por isso, irmãos, que muitas vezes as nossas vidas, elas não passam de uma vida sofrida, de uma vida que nunca tem sucesso, uma vida, irmãos, que parece que nunca sai do fundo do poço. É porque está faltando o cordeiro na sua mesa, está faltando o cordeiro na sua família, está faltando o cordeiro no seu casamento. Quantos maridos e esposas têm vergonha, né? De pegar na mão do outro, olhar nos olhos e dizer: vamos orar. Vamos comer o cordeiro junto. Quantas mesas já não existem mais, irmãos? Pessoas que vivem numa vida corrida, trabalha demais, estuda demais, corre demais, não tem mais tempo de sentar com a família para juntos naquela mesa comer o cordeiro, desfrutar de Jesus. Cantar um louvor juntos. Isso é comer o cordeiro, irmãos. Compartilhar desta palavra que está sendo o nosso alimento toda semana. E nós precisamos transformar ela em cordeiro para ser comido dentro das nossas casas. Então, queridos, quantos estão comendo cordeiro na sua casa? Se a família for pequena, chame mais gente. Porque se a família, irmãos, for pequena para comer o cordeiro, irmãos, o cordeiro é grande. O cordeiro é muito grande, irmãos. Não dá para comer o cordeiro sozinho. Não queira comer o cordeiro sozinho. Ah, mas eu já estou indo para a igreja, está tudo bem. Ah, mas eu já estou dizimando, ofertando, servindo ao Senhor, já está tudo bem. Você está querendo comer o cordeiro sozinho. O cordeiro é muito grande para você comer sozinho. Quando você sentir que a sua família é pequena, chame alguém para comer o cordeiro com você. Quando você sentir, irmãos, que você já não consegue mais desfrutar dessa vida de Jesus sozinho, chame alguém para viver ela com você. Ah, mas o meu filho é adolescente, precisa viver a adolescência. Na adolescência precisa comer o cordeiro. Ah, mas o meu marido, ele nasceu em outra religião, ele não quer saber de Bíblia, de crente, de cristão, de nada disso. Mas ele precisa comer o cordeiro, porque se ele não comer o cordeiro, a morte vai alcançar a sua casa. E nós vamos ver isso em detalhes, como foi dito aqui nessa passagem de Êxodo com o povo do Egito. Porque o cordeiro, irmãos, ele vem para a sua casa para alcançar
todos aqueles que chegarem até você. Quando o cordeiro chega numa casa, os vizinhos alcançam o cordeiro. Quando o cordeiro chega numa casa, os parentes alcançam o cordeiro. Quando o cordeiro chega numa casa, aqueles que habitam na casa têm acesso ao cordeiro. Mas o que você tem feito com esse cordeiro? Você tem colocado ele no recipiente e colocado no congelador? Para quando um dia der vontade, você ir lá tirar um pedacinho e comer, para não enjoar, porque comer cordeiro todo dia enjoa. Se você é um desses, pode ter certeza que a morte vai alcançar a sua casa. O cordeiro é para ser comido todo dia, e o cordeiro é para ser comido por toda a família. Então hoje decida, nem que o meu filho não queira, ele vai começar a comer cordeiro a partir de hoje. Nem que a minha esposa não queira, nem que o meu marido não queira, nem que a minha filha, o meu filho, nem que a minha mãe, meu pai não queira, mas eu vou os ensinar com amor, a partir de hoje, comer o cordeiro, porque eu não quero que a morte chegue na minha casa. Irmãos, você não sabe o efeito que causa na vida daqueles que comem o cordeiro, mas nós vamos ver isso nesta noite. Queridos, o cordeiro, ele é muito grande. Dá para comer você, sua família, seu vizinho, seu parente, seus amigos, todos aqueles que chegarem até você, dá para comer do cordeiro. E eu te digo mais, é para comer do cordeiro. Não se preocupe, porque o cordeiro dá para alimentar todo mundo. Porque ele veio para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Então perceba que se a família for pequena, você não precisa mudar de animal. Não precisa comer uma codorna. Eu assisti aqui um programazinho na TV, já está tudo bem. Hoje de manhã eu vi o louvor, botei, fui no carro ouvindo, cheguei para trabalhar, já está tudo bem. Sabe o que é isso? Trocar cordeiro pela codorna. Não pode, irmãos. O cordeiro é o único alimento que vai te salvar da morte e do pecado. Codorna, irmãos, alimenta por alguns minutos, por alguns instantes. É assim ou não é? Você vai no carro ouvindo louvor, você se enche de alegria, você desce do carro maravilhado, você desce ali em êxtase, mas quando você entra no trabalho, alguém te olha com a cara feia, acabou a unção. Porque não foi cordeiro, foi codorna. Não foi alimento que transforma, é alimento que traz apenas o alimento da emoção momentânea, passageira, temporária. Não se contente, irmãos, em comer nada que não seja o cordeiro. O que foi dado para esse povo hebreu. Quem era o povo lá do Egito? O povo hebreu. O povo hebreu era a tipologia do cristão, da igreja. Ele falou: que conversa é essa? Eles ainda existem até hoje. Pois é, porque o Senhor começou com a figura para poder alcançar a realidade. Se eles continuarem apenas como povo hebreu e não comendo o cordeiro, eles não farão parte da igreja de Deus que será vitoriosa. Então era apenas uma figura. Era apenas uma tipologia. E para eles foi apresentado porque lá no Velho Testamento existia apenas a sombra. Mas quando Jesus, aqui em João 1:29, chega para João, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Lá na figura era um animal morto. Lá na figura era um animal assado na fogueira. Lá na figura era um animal que foi ali sangrado e o seu sangue aspergido. Na realidade era o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, visto por João como o Cordeiro de Deus. Queridos, nós temos visto Jesus de todas as maneiras.
E por isso nós não temos tido a atitude de comer de Jesus, de nos alimentar de Jesus, porque nós ainda não o vemos como cordeiro. Nós ainda não vemos, irmãos, como aquele que veio para ser verdadeiramente comida para nós. Nesta reunião, irmãos, nós precisamos entender que o cordeiro está servido. E nós precisamos comer dele. Porque se nós não comermos, a morte vai nos alcançar. Cordeiro de Deus. Perceba que o Senhor se apresentou como sendo esse cordeiro. E será, irmãos, a palavra diz, né, continuando a leitura aí, que esse cordeiro, ele era sem defeito. Diga assim, o cordeiro é sem defeito. Mas nós que comemos o cordeiro, somos cheios de defeito. Veja que contraste, irmãos. Porque um cordeiro sem defeito foi oferecido para um povo cheio de defeito. Porque a carne do cordeiro é a vida de Jesus. É o evangelho do reino em forma de cordeiro que vai entrando em nós e vai consertando os nossos defeitos. Comer cordeiro, irmãos, é ser curado. Comer o cordeiro, irmãos, é você ir permitindo que Deus vá tratando os seus defeitos. A gente tenta tratar os nossos defeitos de várias maneiras. Procuramos vários recursos. Usamos a nossa inteligência, a força do nosso braço. Usamos a tecnologia. Usamos uma série de coisas. E nós continuamos defeituosos. Porque o nosso defeito está dentro. E só quem cura o que está dentro é a carne do cordeiro. É a presença, é a palavra, é o Espírito que João viu em Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Não adianta correr para qualquer lugar que você tem corrido ou que você pense em correr. A religião não vai tratar com seus defeitos. A faculdade não vai tratar com seus defeitos. Toda a formação que você tem acadêmica não trata com seus defeitos. Porque você precisa comer do cordeiro, se você quiser se tornar tal qual ele é. Então a palavra diz que o cordeiro, ele era sem defeito. Mas os que comem, eles podem ter defeito. Mas precisa comer. Irmãos, o grande problema muitas vezes é esse. Nós achamos que só devemos comer de Cristo quando nós nos tornarmos perfeitos. Isso nunca vai acontecer, queridos, porque é o comer de Cristo que vai nos tirar dessa imperfeição que nós temos. Aleluia. Amém. Então, quanto mais defeito, mais cordeiro. E os defeitos vão desaparecendo. É assim, não é, quando nós tomamos um medicamento? Quem é que toma aqui um Tilenol? Quem é que toma aqui um analgésico? Antes de ter uma dor de cabeça, porque se porventura vier ter o analgésico já está ingerido e aí não vai ter dor de cabeça, ninguém faz isso. Quando nós temos dor de cabeça, é que nós tomamos o analgésico. Então, irmãos, quando nós aqui somos cheios de defeitos, cheios de pecados, cheios de deformidades, cheios de debilidades, é agora que nós precisamos comer o cordeiro. Quanto mais defeito, mais cordeiro. Quanto mais cordeiro, mais cura. E a palavra diz que nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. De glória em glória. Tal qual Ele é, nós seremos. Mas quando é que isso acontece? Quando nós decidimos comer o cordeiro. Quando nós decidimos comer o cordeiro, irmãos, tudo que é defeito em nós vai sendo consertado pelo efeito do cordeiro que nós comemos. O nosso temperamento vai mudando. As nossas vontades vão mudando.
os nossos desejos vão mudando, e nós vamos mudando a nossa linguagem, e nós vamos mudando os nossos hábitos, e nós vamos mudando as nossas crenças erradas. Você viu fulano? Ele era assim, de repente, viu como ele está? Eu não acredito. Claro que você não acredita porque você não come cordeiro. Isso é efeito do cordeiro, irmão. Não lute para ser uma pessoa melhor. Você não vai conseguir ser. Lute para ser aquele que todos os dias come do cordeiro de Deus. Porque aí o efeito do cordeiro vai lhe tornar uma pessoa melhor. Amém. Esse, irmãos, é o processo de libertação. Quando Deus ofereceu para aquele povo ainda lá no Egito, um cordeiro, qual era o objetivo de Deus com aquele povo? Libertação. Então, quando nós comemos o cordeiro, nós somos libertos daquilo que nos torna cativos. A carne do cordeiro, irmãos, traz libertação. A carne do cordeiro, ou comer do cordeiro, traz para nós transformação. Mas às vezes nós nos enganamos achando que a transformação vem pelo endereço que nós frequentamos. Eu ando no lugar onde o irmão pula no pé só, grita, ora, roda, rodopia. Onde o irmão é PhD, conhece isso, conhece aquilo. Isso não traz transformação. Isso traz informação. Mas a informação precisa ser transformada naquilo que é Cordeiro de Deus, para que possa promover em você transformação. Senão, aquela mesma pessoa que há 10 anos atrás conheceu o Senhor, está pior. Porque se encheu do conhecimento, se encheu da cultura, e conhecimento sem prática é religião. E religião não transforma. Mas se você é aquele que todos os dias come do cordeiro, você lê um versículo, você diz isso é cordeiro, e você come. Você ouve um louvor, e no trecho daquele louvor tem algo que te toca, e você diz isso é cordeiro, e você come. Você ora e as lágrimas descem dos seus olhos, porque você sentiu que aquela oração tocou a Deus, e você diz isso é cordeiro, e você come. E esse cordeiro vai transformando você de glória em glória. Amém. Até que cheguemos à unidade do próprio cordeiro, do varão perfeito. A estatura desse Cristo perfeito, esse cordeiro imaculado, sem mancha e sem mácula. A proposta de Deus para nós, em que nós venhamos comer o cordeiro, e para que haja em nós libertação. E libertação é diferente de liberdade. Libertação é uma coisa, liberdade é outra. Você tem vivido a liberdade, mas não tem comido o cordeiro, e por isso não tem desfrutado da libertação. E se você desfruta da liberdade sem ter provado da libertação, essa liberdade gera libertinagem e vai levar você para a morte do mesmo jeito. Então não confunda libertação com liberdade. É muito mais fácil, irmãos, você dizer, eu sou livre. Essa palavra está na boca de todo mundo, eu sou livre. Nós aprendemos essa palavra aqui e parece que foi a palavra que mais fixou na mente das pessoas. Quantas pessoas eu ouço dizer assim, eu sou livre? Tá certo, você é livre, mas você é liberto? Liberto de quê, Edivaldo? Liberto da sua natureza pecaminosa, liberto da sua linguagem perversa, liberto do seu coração mau, liberto do seu temperamento ainda carnal. Você tem liberdade para fazer o que você quer, mas você não tem libertação para fazer o que Deus quer, porque a libertação é resultado daqueles que comem o cordeiro. Então não se engane com essa sua liberdade. Não se engane, porque ela não serve para nada, a não ser para levar você à morte. Preste atenção, irmão. Nem todo liberto, ele é livre. Mas todo livre, ele é liberto. Porque
Quando nós entendemos a liberdade, é porque verdadeiramente nós fomos libertos de nós mesmos. Amém? Então não se engane. A nossa saída do Egito, irmãos, ali representada pelo povo hebreu, tinha o quê? Faraó. Quantos lembram de Faraó? Tinha Faraó. Faraó é uma tipologia de Satanás. Faraó, ali no Egito, representava figurativamente, tipologicamente, Satanás. E o Egito era a tipologia do mundo. Então, o que era que Deus queria fazer com aquele povo ali, dando um cordeiro para ele comer? Queria libertar ele de Satanás e queria libertar ele do mundo. Então ele disse, tem que haver cordeiro. Então, queridos, hoje o inimigo é outro. Tem pessoas que saíram do Egito, mas ainda está correndo de Faraó. Tudo que acontece foi Satanás. Satanás fez isso, o inimigo fez isso, Satanás fez isso. Queridos, preste atenção numa coisa. Quando aquele povo comeu do cordeiro e saiu do Egito e cruzou o mar, você sabe o que é o significado de terem cruzado o mar? O batismo. A imersão verdadeiramente em Deus para o novo nascimento. Quando eles nasceram de novo, quando eles cruzaram aquele ambiente do físico para o metafísico, quantos ouviram falar mais em Faraó? Faraó ficou para trás. E até aquele louvor, né? Faraó morreu na frente de Israel. Então, irmãos, preste atenção. Preste atenção que você está numa vida de engano ainda. Você ainda está com medo de Faraó. Você ainda corre de Faraó. Você ainda sente Faraó. Faraó, irmãos, ficou para trás. Faraó não cruzou o mar. Entenda isso. É isso que o Senhor quer nos fazer entender nesta noite. Que Satanás, ele não veio atrás de nós, porque ele ficou quando nós cruzamos o mar. Aleluia. Quando nós mergulhamos em Deus. Essa passagem ele não teve autorização de fazer. O inimigo agora é outro. Diga assim para o seu irmão, o inimigo agora é outro. Você sabia que o inimigo agora é outro? Esqueça Satanás, querido. Ele ficou quando o povo hebreu que estava contido nele, eu e você, cruzou o mar naquela tipologia do batismo, naquela tipologia do mergulho em Deus, naquela tipologia da passagem daquilo que era humano para aquilo que era espírito. Satanás não teve autorização de cruzar esses portais. Quem é então, Edivaldo, agora esse inimigo? Esse inimigo agora é o seu ego. Esse inimigo agora é o meu ego. Esse inimigo agora sou eu. Sou eu lutando contra o Cordeiro de Deus para não comer. E a gente viu que logo que aquele povo cruzou o mar, não tinha mais Faraó perseguindo eles. Mas o que foi que passou a perseguir eles? O seu eu. Eles começaram a desejar comer carne. Não tinha nada a ver com Faraó, irmão. Moisés nos tirou de lá, da terra que nós éramos perseguidos, massacrados por Satanás, para chegar aqui e deixar que a nossa carne pereça de fome. Queremos carne. É isso que o nosso corpo, irmãos, acorda todos os dias, desejando carne, desejando pecado, desejando luxo, desejando coisas dessa terra, desejando aquilo que engrandece e envaidece o nosso ego. Não é mais Satanás. É que você esqueceu que depois que cruzou o Mar Vermelho, você precisa continuar comendo o cordeiro. Todos os dias, Deus dava àquele povo o cordeiro. O cordeiro agora ele veio em forma de quê? De maná. Quem era o maná? O cordeiro. Quem era o maná? Quem era o maná? Mas o povo não queria mais comer o cordeiro.
ficaram enfastiados. Você começa a reunir, a palavra é boa, a palavra é novidade, o grupo é maravilhoso, o lugar é espetacular, mas todo dia é o cordeiro. Aí na terceira semana de novo, quarta semana a mesma coisa, um mês a mesma coisa, um ano continua o mesmo, e você vai enfastiando, sabe por quê? Porque você não está comendo o cordeiro, você quer carne. Você quer apresentação, você quer palco, você quer luzes, você quer novidade, você quer palavra extraordinária, você quer conhecimento fora do normal, você quer caras novas, pessoas novas, você quer algo que venha atrair a sua emoção. E aí, irmãos, carne não liberta ninguém. E aquele povo que mergulhou em Deus foi morrendo durante o deserto. Irmãos, não se engane. Se você está vivendo a vida da igreja, mas você não come de Cristo, você vai morrer. Sua casa vai morrer. Sua família vai morrer. Porque, irmãos, o que nos mantém vivos e de pé é o Cordeiro de Deus. Deus disse para aquele povo: olha, vocês atravessaram o mar, vocês mergulharam em mim, vocês provaram, irmãos, foi tão provável que esse feito até hoje foi o maior da história. Não teve algo maior do que pessoas vivas passando ali em terra seca no meio daquele mar. Eles não se molharam porque nem a água daquele mar servia mais para aquele povo. Irmãos, o maior feito das nossas vidas foi fazer com que nós saíssemos da nossa condição de pecadores, de inimigos de Deus, para estarmos hoje na presença de Deus. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? Assim como aquele povo não se satisfez com o cordeiro, nós também não temos estado satisfeitos com o cordeiro. E aí o que é que nós fazemos? Nós aí buscamos Faraó. É Satanás, o inimigo, irmãos. Eu acho interessante demais, é muito infantil, é muito lúdico essa linguagem, irmãos. Ouvir pessoas adultas que já mergulharam em Deus dizer que Satanás ainda está fazendo isso ou aquilo com eles. Como assim? Satanás também atravessou o mar? Faraó também atravessou o mar? Não! Quem está hoje, irmãos, levando você para essa vida de escassez é o seu ego, alimentado todos os dias com codornas, codornizes. Abra mão disso hoje, queridos, e volte a comer o cordeiro. Porque o cordeiro liberta, o cordeiro transforma. Aqueles que continuaram comendo do maná, aqueles que continuaram comendo do cordeiro, Josué e Caleb, chegaram ao destino sãos e salvos. Nós só chegaremos, irmãos, a reinar com Cristo no milênio, sãos e salvos, se nós continuarmos comendo o cordeiro. A nossa saída do Egito, irmãos, não é o fim. Nós não podemos entender que a nossa saída do mundo já é o fim. Não é. É apenas o começo. A nossa saída do Egito, irmãos, é o começo. O novo nascimento é o começo de tudo. Por isso mesmo nós precisamos continuar comendo o cordeiro. A salvação, irmãos, ainda não é o fim. Não é. Mas é o início de tudo. A questão é que nós, quando somos salvos, quando nascemos de novo, quando mergulhamos em Deus, achamos que tudo já está pronto e que já chegou o fim. Aí, ao invés de comer o cordeiro para sermos libertos, nós comemos da codorna para desfrutar da liberdade. Preste atenção nisso, queridos, para não viver nesse mundo de engano. Aquele povo achava que já tinha liberdade e não precisava mais do cordeiro.
Aí disse, vamos fazer bezerro. Aí disse, vamos dançar. Aí disse, vamos bater na pedra para sair água. Vamos pedir a Deus, pressionar Moisés para que ele derrame carne para que nós venhamos comer. Essa é a sua vida de liberdade que você tem vivido todos os dias, achando que está vivendo o Evangelho. Nós podemos ter sido livres da opressão do mundo, mas nós ainda não fomos livres do nosso opressor, que é o nosso ego. Todos os dias o nosso ego, irmãos, nos oprime para que nós não venhamos desejar comer o cordeiro. E aí você passa uma semana, não come o cordeiro. Você passa um mês, não come o cordeiro. Você vai para a reunião, você não come o cordeiro. Você vai para as comunhões, não come o cordeiro. E isso vai fazendo com que a sua carne vá se inflamando. E você vai adoecendo. E quando menos esperar, você morre. Porque sem cordeiro não há salvação, não há transformação. Podemos ter sido livres, irmão, da opressão do mundo. Sim. Quer ser livre da opressão do mundo? Eu não bebo, não fumo, não danço. Eu não faço mais muitas coisas que escandalizam. Eu não faço muitas coisas que antes eu fazia. Isso é ser salvo da opressão do mundo? Sim. Mas e o opressor? O opressor que te impede de desfrutar, por exemplo, numa comunhão como essa, do cordeiro que está sendo servido aqui. Será que você tem sido livre, liberto também dele? Falar da alma é muito fácil. Porque a alma, ela é a guardiã das coisas do Espírito. A nossa alma, irmão, se ela for alimentada pelo cordeiro, ela passa a ser a guardiã das coisas do Espírito. Mas se nós não alimentarmos a nossa alma com as coisas do cordeiro, a nossa alma é a guardiã das nossas carne. Desejos incontroláveis. O Gálatas chama de concupiscência. Desejo exacerbado, incontrolável. Mulheres e homens que não se controlam mais diante de tantas coisas. E isso é fazer com que a alma seja guardiã da carne. Pessoas que escondem a sua verdadeira personalidade por trás de capas, estampadas nos seus rostos. E a alma passa a ser a guardiã da carne e não guardiã do Espírito. Irmãos, tudo que o nosso Espírito possui precisa ser expressado através da nossa alma. Não adianta você dizer, eu sou um homem espiritual. Como é que você está, minha irmã? Eu estou bem demais. Mas aí quando você vai falar com essa irmã, ela só expressa a coisa da carne. Como é que ela está bem? A alma dela é guardiã da carne. Tudo que você tem no seu espírito, se você está bem, você precisa expressar através da alma. O seu falar precisa ser o falar do Espírito, o seu comportamento, o seu olhar. Tudo que sai de você, irmão, precisa ser fruto do seu Espírito para que você possa verdadeiramente ter a sua alma como guardião do seu Espírito. Quantos sinais, irmãos, Deus fez para Faraó? Ou melhor, para aquele povo lá no Egito. E também para Faraó. Quantos sinais foram? 10 sinais. 10 pragas. 10 pragas Deus mandou como sinais para aquele povo. Mandou o piolho, transformou água em sangue, mandou as rãs, mandou os gafanhotos, mandou o que mais? Mandou creva, mandou uma série de coisas, irmão. 10 sinais. Mas apenas um surteu efeito. Preste atenção, queridos. O nosso ego não é fraco, não. Você já tentou reunir quantas vezes? Você já tentou orar quantas vezes? Você já tentou obedecer a Deus quantas vezes? Quantas vezes você saiu de uma reunião como essa e disse, agora vai. Não, dessa vez não é possível. Eu decido, Senhor. É hoje, é a partir de hoje. Eu tomo uma decisão. Mais uma praga. E o seu ego volta a reinar. Mais uma praga.
E Faraó continuava reinando. 1, 2, 5, 8, 9. 9 vezes, irmãos. É assim o nosso ego. Ei, queridos, o inimigo agora é outro. Não bote a culpa em Satanás, não. Ele ficou quando você passou no portal. Talvez, irmãos, você vá sair daqui hoje e você vá pensar nessa palavra porque você nunca tinha visto assim. Tudo era Satanás. Satanás atrás da porta, Satanás no carro, Satanás furou o pneu do carro, Satanás fez faltar energia, Satanás fez chover para você ir trabalhar molhado, Satanás botou um sol para você chegar queimado, carro picando, Satanás fez você perder o emprego, Satanás. Queridos, não se engane, ele ficou para trás. A palavra diz que você foi arrancado, transportado do império das trevas. Amém. E você agora foi plantado, locado no reino do Filho, do amor de Deus. Amém. Como Satanás pode estar no lugar desse, irmãos? Satanás nunca mais. Ele vai sim ainda voltar para tentar, mas é uma outra situação lá em Apocalipse, quando nós abrimos o livro de Apocalipse. Mas hoje não tem mais Satanás. Hoje é você. A palavra diz que é com o rosto descoberto. É você no espelho reconhecendo quem você é. Sabe quem tem feito você desistir tantas vezes? Você. O seu ego. Que tem resistido àquilo que Deus tem mandado para você como sinal. Então, irmãos, não tem Deus, não tem milagre na sua vida, se tudo que você faz é apenas pela força do seu braço e da maneira que aqueles que não creem em Deus fazem. Deus, Ele quer ser esse milagre em sua vida, irmão. Ele quer ser aquilo que verdadeiramente fez com que você saiu do Egito para que hoje você tenha prosperidade. Para que você cresça e para que você transborde. Mas sabe qual é o problema? É que quando a gente fala em prosperidade, nos nossos olhos vem logo aquela sigla lá do Cifrão. A gente pensa logo em dinheiro. Prosperidade eu quero. Vou olhar minha conta amanhã. Quanto foi que entrou com esse viver de prosperidade? Prosperidade não é isso, queridos. Sabe o que é prosperidade no reino? É quando o seu espírito, é quando a sua alma, é quando a sua carne desfruta da plenitude de Deus. Aí você pode dizer, eu sou próspero. Que prosperidade maravilhosa, irmãos. Mas isso não acontece com campanhas. Isso acontece comendo o Cordeiro de Deus. Só quem traz prosperidade para a sua casa é o Cordeiro de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Que a prosperidade não é dinheiro, mas é um espírito, uma alma e uma carne desfrutando da plenitude de Deus. Irmãos, você não tem desfrutado ainda da plenitude de Deus. Você não tem desfrutado daquilo que Deus é como cordeiro. Quando ele se colocou como cordeiro, foi ele dizendo a ele, coma de tudo aquilo que eu sou. Quando você come o cordeiro, você come, você prova, você desfruta de tudo aquilo que o Senhor é. Totalidade. Amém. Porque, irmãos, esse cordeiro, ele vem para ser revelado para nós com essa totalidade. Mas aí, 9 pragas, 9 sinais se passaram. Quantos sinais já se passaram na sua vida e você ainda está resistindo? Preste atenção, irmãos. No 10º, teve fruto. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Só o 10º sinal, a 10ª praga,
o 10º falar de Deus com aquele povo teve efeito? Porque no 10º tinha 2 ingredientes. Diga assim, 2 ingredientes. No 10º, irmãos, aconteceu algo totalmente diferente. Não foi mais piolho, não foi mais gafanhoto, não foi mais transformação de água. No 10º, irmãos, tinha 2 ingredientes especiais. Qual foi o primeiro dele? No 10º, tinha cordeiro para ser comido. Diga assim, no 10º, tinha cordeiro para ser comido. E no 10º tinha o quê? Sangue do cordeiro para nos lavar. Então, quando é que o nosso ego vai definitivamente se render ao Senhor? Quando nós decidirmos sermos totalmente, parcialmente não, irmãos, totalmente lavados pelo sangue do cordeiro. Quando é, irmãos, que o nosso ego vai se render para Deus? Quando nós decidirmos comer o cordeiro todos os dias com a nossa família. Não adianta comer só porque o marido vai infernizar você. Não adianta comer só porque a mulher vai infernizar você. Não adianta tentar comer só porque os filhos vão infernizar em você. O cordeiro precisa ser comido com toda a família. Amém. E aí, na 10ª praga, no 10º falar de Deus, concede para aquele povo sangue e cordeiro. Para que então, irmãos, isso? Deus queria ser reconhecido através do cordeiro. Só Jesus, irmãos, ele nos faz reconhecer Deus. Quando João viu a Jesus, ele disse aí o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele apresentou o Cordeiro, mas ele também fez aquele povo conhecer Deus. Irmão, só o Cordeiro vai nos fazer conhecer quem verdadeiramente é Deus. Faraó, irmãos, ele não se rendia ao que Deus fazia. O nosso ego, irmãos, ele não se rende ao que Deus faz. Por isso a necessidade de reconhecer o sangue do Cordeiro. Por isso a necessidade de comer a carne do Cordeiro. Senão, queridos, nosso ego não vai reconhecer quem verdadeiramente é Deus. Você pode ter uma vigília, você pode ter, irmãos, 3 dias de pregação, você pode ter uma semana de oração, você pode ter um culto, uma reunião, uma missa, qualquer ato religioso, você vai sair fervoroso, mas logo o seu ego vai travar, porque só quem vence o ego é o sangue do Cordeiro e a carne do Cordeiro. Nada mais vence o ego. Está provado lá no Egito. 9 tentativas. E Satanás, na personificação ali de Faraó, não se rendeu. Está provado na sua vida quantas tentativas. E o seu ego não tem se rendido àquilo que é Deus. Porque falta sangue, porque falta cordeiro. Quando tem, irmãos, o cordeiro, quando tem o sangue, haverá libertação e salvação e transformação. Senhor Jesus, preste atenção, queridos, preste atenção aqui. Quando há o cordeiro, quando tem o sangue, diga assim, haverá libertação, haverá transformação e haverá salvação. Então não adianta procurar isso de outra maneira. Você só vai ter libertação desse seu egozinho aí, que fere e mata todo mundo, quando houver sangue e quando houver cordeiro. Só haverá transformação dessa sua mentalidade de crenças erradas quando houver sangue e quando houver cordeiro. E só haverá salvação quando houver sangue e quando houver cordeiro. Qual foi, irmãos, então, a obra do povo? A
a obra do povo ali, que Deus quis no Egito, foi uma obra de libertação e uma obra de salvação. Qual foi a obra do povo, irmão? Ele tomou consigo o sangue do cordeiro. O que foi que aconteceu naquele lugar? O cordeiro foi imolado. O sangue foi aspergido nos umbrais da porta, mostrando que aquela família tinha o sangue do cordeiro. Irmãos, quando alguém chega na sua casa, eles têm visto que você é lavado pelo sangue do cordeiro? Você precisa, irmãos, ter essas respostas no seu coração. Quando alguém chega na minha casa, o que eles têm visto? Uma família que foi lavada no sangue do cordeiro. Uma família que come do cordeiro todos os dias. Essa foi a obra de Deus naquele povo. Fazer com que eles fossem lavados no sangue do cordeiro. E que eles fossem libertos por comer a carne do cordeiro. A nossa libertação, irmão, não depende do que nós fazemos. A nossa libertação, irmão, depende do que Deus fez em Jesus. Então não adianta nós nos esforçarmos para fazer tantas coisas. A nossa libertação não vai depender disso, nem a nossa salvação. A nossa salvação depende do que Deus fez em Jesus. Então o que é que nós temos que fazer? Comer o cordeiro. Comer o cordeiro, irmão. Você está com um problema no seu corpo, você está com um problema no seu estômago. Aí você diz, eu vou fazer caminhada, porque caminhada vai fazer bem, eu vou ser curado. Vai ter resultado? Não vai. Então, querido, se você tem um problema que precisa ser liberto desse seu ego, não adianta você fazer qualquer outra coisa que não seja comer o cordeiro, juntamente com toda a família. Quer consertar a sua casa? Chame a sua família para comer o cordeiro junto com ela. Quer consertar seu casamento? Chama o seu marido, chama a sua esposa. Irmãos, é todo dia. Quantas vezes ele volta? Todo dia. Todo dia, irmãos. Chame a sua família para comer o cordeiro. Ah, mas eu tenho vergonha, vai morrer. Ah, mas eu não tenho jeito, eu não levo jeito, eu chamo, a pessoa não vem. Vai morrer. Todos que não comeram o cordeiro no deserto morreram. Quem foi que se salvou? Josué e Caleb. Quem foi que conseguiu a transformação? Josué e Caleb. Quem foi que conseguiu a salvação? Josué e Caleb, porque eles decidiram comer o cordeiro todos os dias. Ousados, fortes, determinados, focados. Essa é a única maneira de nós verdadeiramente estarmos vivos e salvar e transformar a nossa família. Então, queridos, nós precisamos comer do cordeiro e desfrutar desse cordeiro, porque ele é verdadeiramente a nossa salvação. Então, queridos, que fique bem claro que o Senhor, ele veio para nós, não apenas para fazer com que nós tenhamos um conhecimento teórico daquilo que foi escrito na palavra de Deus. Não. Ele veio nos dar esse escrito para que servisse como um livro de referência, para que nós não viéssemos morrer, nos perder, nos tornando escravos permanentes e perder a salvação. Então, o que é que nós temos que fazer com essa palavra de hoje? Pegue cada um para si o cordeiro. Como é que nós devemos sair daqui com a nossa consciência nesta noite? Cada um pegue o cordeiro. Quem é o cordeiro? O que foi apresentado igual. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro, irmãos, ele está disponível para nós. Vamos pegar esse cordeiro hoje, vamos levar ele para as nossas casas e vamos comer ele com a nossa família, irmão. Chama o seu Carlinhos para comer o cordeiro junto com você. Chama o seu familiar
para comer o cordeiro junto com você. Edivaldo, eu tenho chamado, ele tem comido, não tem acontecido nada. Não se preocupe, essa parte não é sua. Aleluia. A sua parte é comer o cordeiro. Sim, amém. A transformação, a libertação, Amém. a salvação. Amém. Isso aí, irmãos, é com o cordeiro. Amém, queridos? Então, que o Senhor ele possa nos iluminar com essa palavra, que nós possamos ter uma semana abençoada e todos os dias desejar comer o Cordeiro de Deus juntamente com a nossa família. Obrigado a todos, boa noite, obrigado pela paciência, obrigado também por estar presente. Pessoal aqui que está no Instagram, junto conosco, aqueles que vão ouvir a palavra, espero que todos estejam totalmente assim, satisfeitos com o falar de Deus nesta noite. Cordeiro de Deus, aquele que veio para ser verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida para todos nós. Jesus é o Senhor.